A vida coloca isso pra gente, né? A gente sai da nossa zona de conforto, a gente busca se instrumentar, se treinar para defender a gente mesmo, para que a gente mesmo possa estar numa situação melhor. E também, com certeza, tem essa perspectiva individual, né? Você faz exercício, alguma coisa assim por você e tal, mas tem a perspectiva coletiva também. A vida é feita por essas duas coisas. Se tem só uma ou se tem só a outra, tem alguma coisa errada, né? Então, hoje a gente vai começar a trilhar esse caminho de construir essa perspectiva coletiva num assunto que é muito importante para a gente que trabalha no serviço público, que é a campanha que fazem contra o serviço público dizendo que não tem dinheiro, né? Com 1001 historinhas que são contadas do jeito que eles querem contar, para convencer de que não existe dinheiro. Ou então que a gente ganha demais. Ou então que a gente ganha demais, né? E não os outros que ganham de muito menos. Gente, a pergunta que a gente começou fazendo é: não há dinheiro, né? Dívida pública, isso que eu chamei do funcionalismo público. O que que acontece? Por que que existe esse ataque para a gente do serviço público? É claro que nós somos a banda mais fraca. É aonde eles podem cortar, né? Por quê? Porque todo o resto, quer dizer, quando a gente diz serviço público, não só os funcionários, né, os servidores públicos, mas quem depende do serviço público também. A população que precisa do SUS, que precisa de escola pública, que precisa de infraestrutura, né? Esses aqui são aqueles que estão mais dispersos, mais desorganizados, que têm menos força, menos poder econômico, menos poder de lobby, né? E infelizmente, a gente deve dizer também menos capacidade de entender, né, os argumentos e as jogadas para se defender, né? Então, a gente tem que começar o que é que a gente vai fazer começar hoje? Eu vou contar a história, tipo assim, um resumão. Aí depois, nas próximas, a gente vai aprofundar. Cada um dos aspectos a gente vai dizer, olha, sabe isso aqui? Que muita coisa aqui vocês vão ficar, mas por quê? Como? Né? Porque eu vou contar a história. Aí depois eu vou pegar cada aspecto da história e vou aprofundar. Sabe isso aqui? Aí eu vou explicar por que isso acontece. Então, por isso que a gente está falando que é uma formação. Porque não é só hoje, tem uma continuidade. Tá? Então, todos os dias o funcionalismo público é atacado. Especulações para encontrar o responsável pelo endividamento do Estado acabam direcionadas a quem sofre as consequências do abandono e do descaso do governo. A população que usa, né, que depende do serviço público e os próprios servidores. O movimento para acabar com o serviço público é ferrenho. Todo o sistema é organizado para mostrar falsamente um serviço ineficaz à população. Os casos de corrupção dentro desta área viram uma cortina de fumaça para os verdadeiros motivos de não haver verbas o suficiente para as áreas sociais. Então, o que é que acontece? É a história, né, que antes existe todo um caminho que vai ser percorrido. Hoje, o fundo público, né, o orçamento público, ele tem um mecanismo muito grande de apropriação, né, vamos dizer, pelos ricos e poderosos, que é a dívida pública. Mas hoje, isso está indo num limite maior, que é o quê? Até os serviços públicos estão ameaçados. Porque eles estão pensando em parcerias, estão pensando em fazer a distribuição de vouchers, que é o quê? Colocar a parte do serviço público que ainda pode, vamos dizer assim, gerar algum lucro na mão dos privados. Quer dizer, por que que eles querem fazer parceria? Tá entendendo? É uma forma de privatizar sem dizer que está privatizando. E o mais importante, olha só, a parceria vai fazer o quê? Vai colocar o investimento que foi feito pelo Estado, ou seja, por todos nós, na mão de poucas pessoas que vão passar a lucrar com o nosso investimento. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a gente tem que se apropriar dessas coisas para poder, né, defender. Gisela, essa parceria que chama público-privado, né? E tem uma outra coisa que eles estão fazendo agora, que está surgindo, que é fazer a parceria público-privada com a securitização das receitas públicas futuras, o que inclusive é ilegal, certo? Mas eles
Isso é outra coisa que a gente vai ver, né? Do mesmo jeito que Americanas, né? Sim. Fraudou todo mundo, né? Roubou, fez aquela contabilidade criativa todinha. Existe contabilidade criativa também no serviço público. Não é só lá, né? Aqui também existe. Então a gente precisa entender exatamente aonde que está sendo essa contabilidade criativa. Nas PPPs com garantia, né, das receitas futuras dos municípios, dos estados, é uma contabilidade criativa. Mas isso é um capítulo mais lá para frente, a gente vai especificar cada um deles, tá? Então, historicamente, a dívida pública é o principal mecanismo de apropriação, tá certo? De renda pelos, vamos dizer, capitalistas, né, rentistas e tal, porque antes disso era a apropriação direta na fábrica, no chão de fábrica, né? Pagando pouco salário, jornada de trabalho elevada, aquela coisa toda. Modernamente, com o estado de bem-estar social, isso não pode mais existir, né? Até porque teve o estado de bem-estar social, surgiu para se contrapor à União Soviética. Então, eles tiveram que humanizar mais o capitalismo e criar um estado de bem-estar social, onde diminuiu a jornada de trabalho, deram garantias aos direitos trabalhistas, né? Aquela coisa toda. E aí, eles encontraram uma nova forma de se apropriar da riqueza produzida por todos, né? Que é uma forma indireta, que é via o orçamento do governo, passando a interferir nas decisões do governo, né? A fazer lobby, por aí vai. E a dívida pública é um mecanismo, vamos dizer, muito sofisticado no qual isso acontece, no mundo inteiro. No mundo inteiro, a dívida pública é um desses mecanismos. Mas aqui no Brasil, ele se reveste assim, de características e peculiaridades que a gente vai ver que são muito mais, vamos dizer, grosseiros, né? E, infelizmente, a gente é um lado bom e um lado ruim, um misto de uma coisa que não se entende, né? Nós somos, vamos dizer assim... Luz e sombra. Luz e sombra. Santos e pecadores. Santos e pecadores, luz e sombra. O que acontece? Ao mesmo tempo em que a gente tem um país super rico, um povo super capaz, que se fosse levado a sério, né, a gente podia estar muito longe, mas aí a gente acha que é pobre, a gente acha que precisa deles, para eles, são eles que vão fazer as coisas pela gente, não a gente que vai fazer pela gente mesmo, né, e por aí vai. Isso começou, né, com a nossa própria colonização. Isso é uma cultura que vem da nossa própria colonização. Mas então, o que é a dívida pública? Em tese, a dívida pública é contraída pelo setor público, né, pelo governo federal, estados e municípios, para financiar recursos sociais em prol da população, ou seja, contrair a dívida pública para investir em melhorias na saúde, educação, saneamento básico, etc. Isso aqui é o que você vai lá no livro, no manual de economia, é o que eles dizem. Mas a realidade não é o que está nos livros, né? Isso aí a gente tem que entender muito bem. Então, tem que saber separar a teoria da prática, da realidade e fazer o diálogo entre elas duas. Realmente a dívida pública. A dívida pública brasileira é uma corrupção institucionalizada, feita para concentrar renda e riqueza para o setor financeiro. Tal dívida não tem contrapartida em saúde, educação, saneamento, etc. Ou seja, não é feita para investimentos sociais. Ao invés disso, há um sistema organizado para subtrair recursos públicos e destinar aos cientistas. O que a gente vai fazer nessa formação, que não termina hoje, é entender quais são os mecanismos que esse sistema aqui usa para se apropriar dos recursos do fundo público. O que é o fundo público? É a arrecadação do Estado. Junção de todos os impostos, né? Isso seria o fundo público, que deveria servir para todos, né? Ele deveria estar sendo feito de investimentos que fosse benéfico para todos, né? Claro que isso é um aprendizado coletivo, porque, como é que eu vou dizer, tem que ter muito aprendizado mesmo, inclusive de que tipo de instituições a gente vai construir para poder colocar esse fundo público a serviço de todos, né? E é exatamente isso que a gente está precisando fazer. E estudar, se debruçar sobre isso e propor instituições diferentes
que se comportem de forma diferente, para que o fundo público seja colocado a serviço de todos. E quando eu digo todos, não é todos a nível individual, não. Em atividades, né, que eu não vou pegar o fundo público e dividir por todo mundo, não é isso. Isso aí é exatamente o contrário do fundo público. É pegar esse dinheiro do fundo público e aplicar em ações que vão atingir e beneficiar a muito mais pessoas do que somente alguns grupos, né? E hoje, alguns grupos constroem instituições que mandam nesse fundo público e beneficiam só a si mesmos, uns grupos bem pequenininhos. O histórico da dívida externa brasileira iniciou na década de 70 com a ditadura militar de uma forma duvidosa, já que não havia argumentos plausíveis ou embasamentos teóricos para tal dívida e o aumento descontrolado desta. A justificativa apresentada pelos militares era de que o endividamento era necessário, pois o país precisava de moeda estrangeira para comprar no exterior matérias-primas e processos tecnológicos indispensáveis ao desenvolvimento econômico, porém, novamente sem embasamento. O que acontece? Para a gente se desenvolver, antes mesmo dos militares, o próprio Juscelino Kubitschek tomou muito dinheiro emprestado fora, para desenvolver a nossa indústria de base, né, a nossa infraestrutura econômica e tudo mais. Esses empréstimos a gente poderia dizer que eram investimentos que iam gerar receita no futuro. Afinal de contas, eu estou investindo numa empresa, numa indústria de base que vai gerar riqueza para o país, vai aumentar o PIB, vai aumentar a renda, vai gerar emprego. Então, existe um efeito multiplicador nesse investimento. Quer dizer, aqueles investimentos que foram feitos no passado para investir em indústria de base, eles eram realmente necessários. Né? E eles deveriam ter ocorrido. O problema é em que condições eles ocorreram. Por exemplo, muitos dos empréstimos naquela época, eles foram contratados com taxas de juros flutuantes. O que é isso? O que é isso? Taxa de juros flutuante. É o seguinte, a gente já viu que a nossa Selic aí, em 2 anos, passou de 3 para 13, né? Então é assim, quando eles fizeram o contrato, a taxa de juros era 5%. Então eles pagariam 5% de remuneração ao capital que tinha sido tomado emprestado, né? Mas como existia o contrato de taxa flutuante, em 1970 e poucos, né? 73, 74, 75 e a década de 70 como um todo, a taxa de juros aumentou, foi para 20%, por causa do choque financeiro, que foi feito pelos Estados Unidos, enfim. Mas então o que acontece, gente? As taxas de juros subiram, foram para 20%, e quando a taxa de juros sobe, o que acontece com a nossa dívida? Aumenta. O que acontece quando a nossa taxa de juros aumenta e existe uma crise internacional como teve na época por causa do choque do petróleo? Tudo que a gente importava e que a gente tinha que pagar em dólar, a gente não tinha mais como fazer esse pagamento. Porque a gente não tinha, a nossa dívida aumentou muito, a gente não tinha como arrecadar esse dinheiro. O que é que foi feito na economia brasileira? Muitas das empresas que tinham essas dívidas eram empresas privadas, tá certo? Então houve o que a gente chama de estatização da dívida pública. Quer dizer, o Estado trouxe para si o dever de arrecadar dinheiro para pagar a dívida deles, porque eles não conseguiam mais exportar e ganhar o dólar que eles precisavam. Então, a nossa dívida foi inchada por essas duas coisas. Pela estatização das dívidas privadas, que tinham sido feitos investimentos pelas pessoas e que aí o governo trouxe para si, e por conta do choque financeiro, tá certo? Que elevou drasticamente as dívidas. Teve um outro episódio nessa época, na década de 70, que também foi muito importante, que foi a quebra da paridade entre o ouro e o dólar. Isso é muito engraçado, porque a paridade entre o ouro e o dólar era a base de todo o sistema financeiro, econômico, monetário internacional. Certo? Significava dizer o quê? Que para cada dólar em circulação tinha que ter aquela quantidade X de ouro, que era a garantia, né, a riqueza, o lastro daquele dólar. Era mais estabilizado. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, naquela política expansionista deles, né, de fazer guerras e conquistar e não sei o quê, começou a emitir muito dólar
Ficou muito dólar no mercado. Mas aí o que acontece? Se as pessoas que estavam tendo acesso àquele dólar chegassem para os Estados Unidos e dissessem assim, olha, eu quero meu ouro, eu quero trocar o dólar que eu tenho em mão pelo ouro. Os Estados Unidos não ia ter mais o ouro. Os Estados Unidos não teria mais, né, esse dólar para pagar todo mundo. Então o que é que o presidente lá fez? Não existe mais paridade. Unilateralmente, ele simplesmente rompeu um contrato social internacional, porque todo mundo se organizava em cima dessa paridade. Todo o comércio, tudo se organizava a partir disso. Quando ele quebra essa paridade, o que é que ele está dizendo? Mudou a regra do jogo, né? Mudou a regra do jogo e ele disse, eu sou o principal jogador. Eu posso emitir e pronto. Então, isso foi outra coisa que também teve impacto, tá certo, na nossa dívida externa. Aí, vamos falar. Quando chega a década de 80, que existe, né, no finalzinho de 79, do choque do petróleo, existe toda uma crise internacional. E aí a gente começa a entrar em crise fiscal no Brasil. Por quê? Porque o Estado assumiu a dívida que era das empresas privadas na estatização. Então ele pegava o orçamento dele para comprar dólar, para poder pagar o exterior, né? E aí, nessa brincadeira, ele começou a ficar sem dinheiro, a ter déficit, né? Porque ele estava pegando os tributos e, em vez de investir, estava indo pagar, comprar dólar para poder pagar honrar com os compromissos. E o FMI era o cara que estava aqui só vigiando se o Brasil estava fazendo tudo certinho para pagar. Por quê? Porque tinha que garantir que os capitalistas internacionais estavam recebendo o dinheiro deles, né? Esse era o objetivo. Então, depois ele fazia cortes de gasto, não era crise fiscal? Então a gente tem que cortar gasto. E saúde e educação, privatiza. Aí pega o dinheiro da privatização, faz o quê? Compra dólar para pagar a dívida. Né? Aí me explica como é que pode dar certo. Eu tenho uma empresa que vai... que não dá certo. Eu tenho uma empresa que está gerando recurso para o país, que está aumentando o PIB, que está gerando riqueza, certo? Ao invés de eu continuar investindo e melhorando essa para gerar mais recursos e tal, o que é que eu faço? Para atender a necessidade imediata de pagar a dívida, eu privatizo, pego o dinheiro da privatização e jogo, quer dizer, para fora do sistema. O dinheiro que foi pago, né, para essa dívida, ele vai para fora do sistema brasileiro, ele vai nutrir o sistema internacional. A gente aqui está perdendo dinheiro, é renda nossa que está sendo transferida para o exterior, né? Então, privatizações proíbem investimentos em estatais, os lucros eram destinados a pagar a dívida. Ainda hoje é assim, viu, gente? Ainda hoje, toda sobra de recurso em qualquer conta, até nas contas aqui do IBGS, no final do ano sobrar recurso, é passado o negócio depois para pagar a dívida. Para pagar a dívida, acima de todas as exigências, uma das mais prejudiciais, a dívida passa a ser assumida pelo Banco Central, dívidas públicas e privadas, que foi aquele processo, né, de estatização. Só que em 1992 há uma suspeita de prescrição dessa dívida externa com os bancos privados internacionais. No caso, correspondia a quase 90% de toda a dívida externa brasileira. Entretanto, em 94, essa dívida aqui, esses papéis, eles são trocados por novos títulos negociáveis através do plano Brand. Tais títulos passam a ser trocados por dívida interna ou utilizados como moeda para comprar empresa. Eu vou explicar isso aqui. O que acontece? Você vai no agiota, aí assina a nota promissória para ele. Só que essa nota promissória, no contrato, tem um prazo, certo? Se depois daquele prazo você não conseguir honrar esses compromissos, aí a dívida prescreve, certo? Isso tinha toda uma lógica de que se você não conseguiu pagar, é porque o juro foi muito alto, muito elevado. Então, assim, você não pagou, não foi porque você não quis, é porque as condições não, né, aquela coisa toda, claro. Aí o que acontece?
Quando chegou perto da prescrição, aí o agiota vai lá e negocia com você, com o seu tio que vai garantir a sua dívida. Que é o fiador. Que é o teu fiador. Aí o agiota negocia com o teu tio, troca essa nota promissória que tinha um vencimento por outra nota promissória, que agora vão ter outras regras. Que não vai ter prescrição, a taxa de juros vai ser diferente e tal. Tá dando para entender como é que é? Aí o nosso tio, que era, no caso, era o FMI, né? Mudou as regras do jogo, mas quem ia pagar o prejuízo não era ele, éramos nós. Sim. E a gente se submeteu às novas regras, né? Então, os títulos, eles foram renegociados no âmbito do Plano Brede, que tinha vários tipos de títulos, né? Antes era só um, agora eles fizeram uma cesta de títulos diferentes. Eles passam a ser trocados por dívida interna. Como é que aconteceu isso? Olha só. O título do Plano Brede, ele era um título da dívida externa. Só que, lembra quando eu falei que o governo estava pegando cada vez mais as receitas, os tributos que eles recebiam para comprar dólar para pagar a dívida externa? O que é que passou a acontecer? Os títulos passaram a ser trocados por títulos da dívida interna. Outra jogada, outra mutreta, outra coisa que precisa ser investigada. Para fugir da prescrição, né? Não só para fugir da prescrição, mas para poder... porque assim, no caso da dívida externa, a gente tinha o dinheiro em real, vamos dizer, na época, cruzeiro real, nem me lembro cruzado que era na época. E aí, eu ia comprar dólar, certo? Só que o que acontece? O dólar, ele tem flutuações, ele tem, né, e tem desvalorização, e começou a política cambial no mundo inteiro a ficar complicada. Então, era um risco maior. Se eu pegasse o meu título Brede, certo? E o governo brasileiro dissesse assim, não, tu me dá o Brede em dólar e eu te dou um título em real. Tu agora vai ganhar em real. Não vai correr o risco da desvalorização cambial. Tu vai ganhar agora em real. Aí começou a existir essa transferência da dívida que era externa para uma dívida, né, interna. Eu sei que está nebuloso, mas isso, um ponto que a gente vai aprofundar no futuro, explicar exatamente como é que foi feita essa troca, tá certo? Aqui eu estou dando um panorama geral para depois a gente ir em cada um desses pontos. E é o que acontece até hoje, né? O que acontece até hoje. A nossa dívida, vocês vão ver no gráfico depois, a partir dessa data, a nossa dívida pública, ela explode, tá? A interna, né? A dívida pública interna. No final das contas, hoje em dia, elas nem se separam mais. A gente fala dívida pública interna e externa, mas hoje, né, existe uma linha muito tênue entre uma e outra. Porque, por exemplo, a gente tem títulos da dívida interna que tem variação cambial. Então, quer dizer, inclusive existem o que a gente chama de derivativos, que são produtos, mecanismos financeiros, que o próprio Banco Central também utiliza, que é em cruzeiro, mas é atrelado ao dólar. Quer dizer, então, eles só mascararam a coisa, modificaram a estrutura, mas o objetivo era sempre o mesmo. Certo? Então, em resumo, uma dívida que tem início nos anos 70, sem transparência ou contrapartida, cresce em função de taxas de juros dos bancos, é transferida ao Banco Central junto com dívidas privadas, dívidas de bancos multinacionais, grandes empresas de comunicação, etc. Há uma super de prescrição, mas ela continua crescendo. Então, tá aqui, ó, o gráfico, né? Em 71, a dívida, aí essa hora foi crescendo, tá? Quando chegou aqui, em 2004, né? Houve, disseram, o Lula pagou a dívida externa, né? Ele pagou a dívida externa com o FMI, aí baixou um pouquinho, porque ainda tinha dívida externa com outros organismos, né? Ele antecipou, exatamente, o pagamento antecipado ao FMI, mas ele não pagou a dívida externa toda, né? Foi só uma parte. Então, olha, a gente tem a dívida da ditadura na década de 70, a elevação integral da taxa de juros e a estatização de dívidas privadas na década de 80,
E na década de 90 a gente tem o plano Brady, que era quando a dívida ia prescrever. Então, vocês observam que as regras do jogo, elas só mudam para beneficiar os mesmos. Quando é para beneficiar a gente, não pode mudar a regra do jogo, tem que ter segurança jurídica, né? Segurança jurídica para eles, né? Sempre. E aí, você vê que ela vai aumentando. Em 2016, ela estava aqui, tá? Mas se a gente for pegar esse gráfico com a dívida interna, depois a gente vai ver se ainda é pior. Hoje a gente não deve ao FMI. Deve ainda. Deve, mas por dívidas recentes, que foram contraídas recente. E outra coisa, não deve mais muito como no passado. Por exemplo, durante a pandemia, a gente emprestou dinheiro para o FMI. Na realidade, a gente nunca deveu. É uma dívida artificialmente. Durante a pandemia, a gente chegou a emprestar. Agora, por que a gente hoje tem isso? Vocês já ouviram falar em reservas internacionais? Já. Que é o quê? É a quantidade de dólar que a gente tem, né, como reserva guardada. E como é que a gente consegue esse dólar, né, essa poupança em dólar? Ou é porque a gente exportou mais do que importou, ou é porque a gente recebeu mais dinheiro de fora, tá certo? Para investimentos, do que a gente enviou dinheiro para fora. Só que esse novo capital que veio, não veio para investimento, veio para os títulos públicos, certo? Esse capital entra para, quando chegar aqui, comprar título público. Aí a gente fica devendo duas, né? Tanto em dólar como em real, certo? Então, hoje a gente tem o que a gente chama de capital especulativo. Ele não vem para montar uma multinacional e gerar emprego, ele vem para comprar título da dívida. Para ganhar, porque afinal de contas, a nossa dívida tem uma taxa de juros bem mais elevada do que todo o resto do mundo. Eu, no tempo que eu estudei isso, no mestrado, eu dizia que nós éramos só hospital do capital financeiro internacional. Quando a rentabilidade lá fora baixa, eles correm para cá, porque aqui eles conseguem mandar e dizer como é que eles querem ganhar. Eu quero ganhar desse jeito, aí o governo vai e faz do jeito que eles querem. Tem gente que diz que a carta aos brasileiros, que não foi aos brasileiros, foi aos banqueiros, era isso, né? Era o governo dizendo que ia fazer exatamente o que eles queriam que fosse feito para eles ganhar dinheiro, né? Continuar ganhando dinheiro. Então, essas reservas internacionais, que a gente chamaria de poupança, se elas fossem obtidas porque nós exportamos mais do que importamos, beleza, era uma reserva segura, né? Mas a gente tem um volume hoje muito grande de reservas internacionais e boa parte dela é por conta desse capital especulativo, certo? Só que, como é que a gente diz, o nosso volume de reserva internacional é tão grande que para quebrar tinha que ser uma revoada muito forte. E não tem possibilidade dessa revoada acontecer, porque eles vão para onde? Quando a gente fala assim, vamos taxar as empresas, né? Vamos taxar as empresas, não, senão eles vão embora. Vão embora para onde? Onde é que eles ganham mais do que aqui? Onde é que eles pagam menos imposto do que aqui? Se eles forem embora, eles vão para onde já está cobrando que a gente vai começar a cobrar. Então não tem porque a gente tem esse medo, mas a gente se submete. E as pessoas ficam acreditando que a gente precisa deles. Não tem que ter, porque senão como é que vai ser, sabe? É uma coisa psicológica, uma crença limitante. Então, dessa forma, o orçamento brasileiro fica comprometido para o pagamento da dívida pública, enquanto as outras áreas do país ficam em segundo plano, com o mínimo de investimentos e sofrendo ataques que possuem o objetivo de tentar convencer a todos que o problema do Brasil está dentro do funcionalismo público e não do sistema da dívida. Ou seja, a partir daí, a gente, de todo esse histórico, a gente surge o que a gente pode chamar de sistema da dívida do Brasil. Né, com todas essas mudanças, né, o plano Brady, todas essas, vamos dizer assim, maquiagens que foram feitas, tá certo? Para que a forma como esse dinheiro ia se acumulando para os ricos, ela vai se transmutando. Aí fica difícil, né? A gente pensa que acabou e quando a gente entende, vixe, é a mesma coisa. Aí não muda alguma coisa, então pensa que acabou, não, vixe, é a mesma coisa. É sempre assim. Só mudando as normas, né, as regras. É só fazendo maquiagem para as pessoas acharem que está mudando alguma coisa e no final das contas não está mudando nada, né?
Então, o que a gente pergunta é, né? Quem contraiu essa dívida? A gente viu que teve estatização das dívidas privadas. Por que que o Estado não pega o meu apartamento e quita para mim? Não, podia quitar para mim. Bom, então. Né? Mas ele fez isso com empresas. Ah, não, mas ele é para evitar o caos, para gerar emprego, para isso, para aquilo. Isso aí tem até algum fundamento, mas depende de como é implementado. Da forma como foi implementado, não foi para garantir emprego, não foi para garantir renda e estabilidade, foi para garantir os privilégios. A questão é essa, o argumento pode estar certo, mas a forma como é implementada, quem se beneficiou, de onde veio essa dívida, por que uma auditoria não é feita e qual a responsabilidade dos credores. Porque às vezes a gente pensa que o devedor é que é o errado, né? Porque pegou emprestado e não pagou. Então ele é que está errado. Mas acontece que dependendo das condições da negociação, não tem como você pagar. Você aceita como um ato de fé, achando que vai trabalhar, que vai conseguir, que vai pagar. E no final das contas não é assim que funciona. Aqui, como a gente viu, teve contrato com taxa flutuante. Por quê? Porque isso foi uma imposição de quem emprestou dinheiro pra gente na época. E o nosso governo se submeteu. Então, como é que está hoje essa história? A gente viu que tem uma ligação entre a dívida externa e a dívida interna. Depois a gente vai aprofundar como é que é feito isso, certo? E hoje, o nosso orçamento federal, por exemplo, pago em 2023 foi de 4,36 trilhões de reais. Aí o que acontece? Tá? Desse total aqui, 1,89 trilhões foi para pagamento de juros e amortizações da dívida. De uma dívida que a gente viu que não foi para beneficiar o povo, né? Não foi feita com autorização, tem muita coisa ilegal nessa dívida que o Senado precisava autorizar, não sei porque. Tem um monte de coisa que precisa ser investigado nessa auditoria e ninguém, né, acha que é preciso fazer. Por quê? Porque o devedor é sempre o culpado, né? E aí, ó, 20% com a Previdência. Agora, olha só, 20% com a Previdência para beneficiar quantos milhões de pessoas? É muito? Será que é muito? Para beneficiar milhões de pessoas, para fazer com que essas pessoas tenham uma vida e elas consumam e elas gerem emprego e fazem a economia girar? Isso é muito? Não é, né? Agora, isso aqui é para beneficiar 0,01% dos brasileiros. E assim, agora no relatório da Oxfam recente foi dito o quê? Que 0,1%, né, dos brasileiros detém 27% do patrimônio, da riqueza nacional. Menos de 0,2%, menos de 0,5%, menos de 1% detém 27%. E isso eu estou falando do patrimônio, nem da renda não, é da riqueza, que é a riqueza acumulada. Né? Porque tem uma diferença entre riqueza e renda. Riqueza é aquilo que eu vou acumulando em estoque a cada período. Renda é o que eu ganho durante o período. Se eu ganho durante um período, né, vamos dizer, 100 mil e economizo 10, esses 10 mil vai passar a ser riqueza. Tá? Então, transferência aos estados e municípios, ó, aqui, ó. Entendeu? Porque o recurso está todo na mão do governo federal. O que eles podem fazer é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E nem isso faz. O resto, ó, assistência social, 5%, saúde, 3,69%, tá vendo? Ó, ciência e tecnologia, 0%, enfim. Você vê que o orçamento, e esse orçamento aqui, gente, não é só receita tributária, tá? A gente vai aprofundar na frente, lá mais na frente, do que é composto o orçamento federal. Que tipos de receita existem? Existem as receitas tributárias, previdenciárias, contribuições de melhoria e receitas de capital. O que é que são receitas de capital? E receitas financeiras também. Receitas de capital são os lucros das estatais, que muito provavelmente vão também o pagamento da dívida.
né? Receitas financeiras também são o quê? Dividendos. Ou receitas patrimoniais, desculpa. Dividendos. Quando o governo recebe dividendo da Petrobras, por exemplo. Né? Quando a Petrobras distribui muito dividendos, né? E eu fiquei pensando assim, por que será que o povo diz que vai acabar com o PPI e não acaba? Que a política de paridade de preço internacional. Porque no final das contas tem um lado do governo que se beneficia da PPI. Porque se o lucro da Petrobras é muito grande por conta da PPI e depois vai haver distribuição de lucros, o governo vai receber dividendos disso. E esse dividendo vai pagar a dívida. O dividendo dos privados, não. Eles acumulam e vão, como é que a gente diz? Investir entre aspas, que não é investimento, né? Vão especular com a dívida pública interna. Mas o dividendo do governo vai para onde? Para pagar essa dívida. Está vendo como sempre volta para eles? Né? A gente pensa que vai chegar para o Estado, mas aí volta para eles de novo. E aí a gente diz assim, nunca vai acabar. Nunca vai acabar porque querem que a gente acredite que nunca vai acabar. Porque se a gente acreditar nisso, ela realmente nunca vai acabar. Mas se a gente começar a se conscientizar, entender por que aconteceu assim, e dizer que é preciso fazer uma auditoria, que a gente tem que rever isso aí ela pode acabar. E tem uma coisa que é muito grave nessa história aqui, tá certo? Que é o seguinte, lembra quando eu falei o que era para ser uma dívida? Uma dívida eu vou fazer um investimento que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai fazer a economia girar, circular, crescer. E a dívida financeira, o que acontece? Não vai para canto nenhum, gente. Fica parada numa bolha lá em cima, só aumentando, só sugando de quem está produzindo. Então, existe sempre uma transferência de renda do que a gente chama de economia real para essa bolhazinha aqui. Por isso que é cada vez menos, cada vez mais cosme. Olha, eu passei, Robin Hood as avessas. Eu passei no vestibular, quando eu passei, tinha que ser déficit público zero. Entendeu? De lá pra cá, a gente fez tudo o que eles quiserem. Todas as nossas políticas, inclusive o governo Lula, nos 2 primeiros mandatos, depois eu vou mostrar um gráfico, vocês vão ver como eles fizeram exatamente o que o povo dizia que era para ser feito, o que o FMI dizia que era para ser feito, o que os neoliberais e que os banqueiros queriam que fosse feito. E mesmo fazendo tudo como eles mandaram, não deu certo. Por quê? Porque não tem como dar certo. Como é que você vai pegar uma coisa que você está drenando recurso daqui para poder sustentar uma bolha? Isso uma hora vai ter que papocar. Foi o que aconteceu em 2008. Em 2008 o que aconteceu foi isso. A gente aqui estava mais resguardado porque a gente tem uma legislação financeira, graças a Deus, é muito ruim, mas é menos pior do que a externa. Então a gente tem mais garantias, né? Algumas regras, né, que fazem com que a nossa volatilidade do mercado financeiro seja menor. Mas lá fora, o que quebrou foi isso. Né? Foi exatamente, não deu mais como que uma coisa que está sempre diminuindo vai sustentar uma coisa que está sempre aumentando. Não tem condição. Tem um prêmio Nobel de Química que em 1921 ele escreveu, Frederic Soddy, ele escreveu que era impossível isso dar certo. Por quê? Porque o capital financeiro, ele é pensado numa lógica abstrata de juros compostos. Então, quando eu estou pensando em número, eu consigo, né, ver uma coisa crescendo exponencialmente. É possível, do ponto de vista teórico. Mas na prática, materialmente, não existe acumulação exponencial. Então fica o mercado financeiro querendo acumular exponencialmente, e aqui, se estiver acumulando, vamos dizer, em juros simples, ou o que a gente chama de PA, progressão aritmética, né? E aqui é em progressão geométrica. Então, não tem como isso dar certo. Tudo que se faz, por exemplo, agora em Davos, os bilionários, né, no mundo, fizeram uma cena dizendo que queriam ganhar mais, queriam pagar mais impostos.
Será que é porque eles são bonzinhos? Ou porque eles estão vendo que a atenção está... Não, tem que diminuir. Vamos distribuir um pouquinho para acomodar, porque senão vai mudar tudo. Não vai chegar uma hora que a bolha rompe. Senão a bolha rompe. Então, claro que eu não estou dizendo que eu sou contra. É claro que se eles querem pagar mais, pagam, pelo amor de Deus, porque tem situações emergenciais. Tem gente morrendo de fome, morrendo no hospital, então tem que ter. Mas a gente não pode só se contentar com isso. A gente tem que ver que isso aí é um paliativo. Que tem que fazer mais coisas, né? Então, e aí onde é que entra o serviço público nessa história aí? Vocês perceberam que é o serviço público que está tendo menos recurso? É o SUS que está tendo menos recurso, é a própria Previdência que está tendo menos recurso, são as estradas, é o IBGE, todo mundo tendo menos recurso para os banqueiros terem mais recurso. O que eu fico passada, por exemplo, na PEC 32 do Paulo Guedes, eles falam que todo mundo tem que dar a sua contribuição, né? Quando eles propõem que, se em algum momento for necessário, vai ter um corte de 25% do salário do funcionalismo público. Se o governo não conseguir, vai ter um corte. Então, o funcionalismo público tem que fazer a parte deles. Eu digo, por que não faz, não pede para os banqueiros fazer as partes deles? Não querendo o pagamento de juros durante 10 anos. Eles não vão morrer nem vão ficar pobres se pararem de receber esse juro de 10 anos. Eles ainda vão ser ricos pra caramba. Por que não pedem isso? Porque é só a gente que tem que entrar com sacrifício, né? Então, ó, parasitas privilegiados responsáveis pelo Estado inchado. Essas são algumas das referências associadas aos servidores públicos. Mas a quem interessa corromper a imagem daqueles que são responsáveis por entregar o serviço público à sociedade brasileira. Né? Foi o presidente da Rocha Rio que disse isso. Então, é isso. Todo mundo começa a acreditar nessa coisa assim, é porque o pessoal lá da educação rouba, é porque o pessoal do DENIT rouba, o pessoal do SUS rouba. As emendas parlamentares, né? Que hoje 20% das emendas são emendas parlamentares, ou seja, quem decide, né, são alguns parlamentares em si. Isso, em outros países, o que é mais é 3%, 4%. Nós somos 20%. 20%, né, do total de emendas são resolvidas só por alguns parlamentares, né, aquelas emendas individuais. A corrupção que realmente inviabiliza a gente é a legalizada, é aquela que a gente acha que não é corrupção. Essa daí é que a gente precisa. E como é que a gente faz isso? Conscientizando as pessoas de que essas regras do jogo estão beneficiando só uns. Que as regras do jogo precisam ser conversadas com todos, discutidas com todos e pensadas para todos e não para alguns. Né? Então, continuando aqui, né? Que risco é esse? O desaparecimento dos serviços públicos por falta de recurso ocasionada pelas limitações orçamentárias, falta de reajustes salariais e reposições inflacionárias, além de reformas que têm como principal objetivo o desmonte do funcionalismo público, tal como a reforma administrativa. Então, o risco que o sistema da dívida está impondo para a gente é isso aqui, é o sucateamento do SUS, das universidades, tá certo? Do IBGE, né? A gente fazer o censo como a gente fez, a gente tirar do nosso bolso para fazer coisas dentro do IBGE diariamente, né? Esse aqui é o risco. E a gente vai chamar de Marajá, né? E por que disso? Com o descaso, sobra mais dinheiro para a dívida desviado para as instituições financeiras. Outro sim, com as privatizações, o controle de capital e dos serviços passam para o setor privado, cujo único interesse é o lucro, sem pretensão de melhorias para a população. Então, quer dizer, por exemplo, agora foi privatizado, né? Privatizado não, concessão, né? Foi uma concessão. Não foi privatização, foi uma concessão de Jericoacoara para o setor privado. Vocês acham que vai acontecer o quê? Cada vez mais vai ficar mais caro ir para lá, cada vez mais menos pessoas vão para lá. E a população local, né, já está em conflito. Aí o dinheiro que vai ser arrecadado lá, em vez de ir para o Estado, vai para onde? Para fora, para o paraíso. Para os
empresários privados, que aí vão botar ou na dívida ou no paraíso fiscal e por aí vai. E aí tira dinheiro. Olha só, hoje se diz, porque a dívida pública é para pagar investimento em saúde, em educação, em infraestrutura, não é isso que a gente escuta? E aí o governo está gastando demais, está gastando muito com saúde, está gastando muito com infraestrutura, tem que, né? Não é isso? Vocês já ouviram falar da pedalada, né? Pois está aqui a pedalada. A pedalada é o seguinte, de 2014 a 2022, os gastos com a dívida pública, né, com juros e amortizações, pago com receitas de outras fontes não relacionadas à emissão de títulos da dívida, que poderiam financiar gastos sociais, foi de 2,33 trilhões. Ou seja, quando a gente diz não relacionados, receita tributária, previdenciária, contribuições, receitas patrimoniais, né? Tudo aquilo que não foi empréstimo, que não foi emissão de dívida, certo? Então, a gente aqui teve 2,33 trilhões pago com tributo, com receita patrimonial, com multas estatais e por aí vai. Gastos sociais pagos com receitas de título da dívida pública, 1,19 trilhão. Aí, o resultado, no final das contas, a dívida pública retirou 1,14 trilhão das áreas sociais do tributo. Por quê? Porque esse recurso aqui de tributo, que era para estar indo para o social, foi para a dívida. Aí, era como, eu me lembro, que quando o José Serra, né, e o governo FHC criou a CPMF para financiar a saúde, o que é que eles faziam? O dinheiro da CPMF ia para a saúde, porque afinal de contas, contabilmente, né, tinha que sair da conta da CPMF e ia para a saúde. Só que os outros recursos previstos para a saúde, certo? De outras receitas, deixaram de ir para a saúde e foram para a dívida. É maquiagem, é pedalada, tira daqui, bota aqui, bota aqui, e os mesmos interesses continuam sendo como é que a gente diz, atendidos. Então, isso aqui é uma falácia, tá? A nossa dívida, e o TCU já tem um parecer, já emitiu um parecer dizendo isso, que a nossa dívida, ela não foi emitida, tá? Ela não se justifica com o investimento. No final das contas, né, é só a bola do juro composto aí se perpetuando, a bola de neve, né? Então, a gente tem que ter claro isso. Quando disserem, porque foi pagar social, gente, é maquiagem. Entendeu? É pedalada fiscal, tá certo? Que disseram que ela tinha feito, que outros fazem, e todo mundo faz, e tá aí a pedalada fiscal. E essa pedalada fiscal é legalizada, é institucionalizada, porque a lei prevê isso e permite que isso. Mais na frente eu vou trazer as leis, e todas essas leis que, essa daqui disse que podia fazer isso, essa daqui disse que podia fazer aquilo, essa, certo? Hoje eu vou falar de uma principal, que é do arcabouço, né? Arcabouço fiscal. Deu para entender essa falácia aqui, gente? Eu boto o recurso, né? Eu pego e emito títulos e digo que esses títulos vão para a área social. Aí, os recursos que eram para ir para a área social, eu vou e boto para os títulos. Entendeu? É só arrumação. Né? Então, a reforma administrativa, o que acho que todo mundo, né, intui. Ela é pensada para cada vez mais sobrar mais dinheiro para o sistema da dívida, para que eles possam acumular. Certo? Então, a PEC 32 foi elaborada pela equipe de Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, e altera as regras sobre servidores públicos e modifica a organização da administração pública. Tal proposta está sendo discutida em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Ficam de fora juízes, parlamentares e deputados. Deu para entender aí? Deu para entender? Dá para entender. Gente, é tipo assim, vamos acabar com a instabilidade, vai poder contratar temporário, né? A rodo, mais do que já é. Então, o que é que propõe? Fim da estabilidade, aparelhamento político, redução da jornada e salário, possibilidade de contrato de gestão com empresas privadas, que é aquilo que eu disse. O que é o contrato de gestão? Pega o hospital que foi construído com dinheiro do povo
e bota uma empresa lá para ir operar o hospital. O lucro que ela tiver em cima do investimento que ela não fez, porque quem fez fomos nós, ela vai ficar para ela. O lucro vai ficar para ela. Tu já pensou? Né? E quando eu for falar para vocês como é que é feita a Bolsa Banqueira, vocês vão ficar mais... Olha, é alquimia pura. A Bolsa Banqueira é alquimia pura. Você cria dinheiro do nada. Só que depois que você cria do nada, a alimentação da bola, é feita pelo nosso sufocamento, né? Pelo custo dos recursos. Então, vamos lá. E ampliação de contratação sem concurso público, né? Temporário. Afirmam que o objetivo da reforma é a maior eficiência, eficácia e efetividade da atuação do Estado, além de garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado e para a prestação de serviços públicos de qualidade. Acusam o funcionalismo público de ser o pivô do rumo dos cofres públicos. A verdade é um retrocesso para o setor público que efetiva o sucateamento das categorias. A proposta autoriza que toda a administração pública seja composta por temporários e terceirizados, ou seja, extermina os concursos públicos. Além disso, o texto permite que os servidores sejam desligados de seu cargo por caso não houver necessidade, se tornarem obsoletos sem justificativa plausível. Ou seja, eles simplesmente acabam com a estabilidade. Eles não estão acabando assim, você que tem estabilidade, você vai deixar de ser estável, eu vou poder demitir, não. Quem já tem o direito adquirido, eles estão até respeitando. Mas eles estão pegando no médio, criando regras para que no futuro não exista mais estabilidade com ninguém. E se não existir mais estabilidade para ninguém no futuro, o que é que vai acontecer? Eles vão poder interferir, né? Por causa das joias, né? Exatamente. Por que a estabilidade é importante? É importante para o servidor público? Não, é importante para o cidadão. A estabilidade é importante para o cidadão. Porque se não for a estabilidade, as pessoas vão roubar, né? E não vai ter um que vai ter coragem de apontar e de denunciar. Né? Não vai ter um que tenha coragem. Então, a estabilidade é importante para a sociedade, é para quem usa o serviço público, não é para o servidor. É um privilégio, mais ou menos. Afinal de contas, por conta da estabilidade, a gente não tem FGTS, a gente tem um monte de privilégios, a gente não tem um monte de, entre aspas, privilégios ou recursos, né, que o pessoal da iniciativa privada tem. Né? Então, ou seja, tudo na vida tem o que é bom e o que é ruim. Tem o que é bom e o que é ruim no setor privado, tem o que é bom e o que é ruim no setor público. E a gente não pode nivelar por baixo. Não é porque no setor privado está errado, é exploração, que a gente vai deveria baixar todo mundo. Isso é o que eles propõem, né? Então, onde está o rombo nas contas públicas? De acordo com os autores da PEC, o funcionalismo público é o motivo do rombo, pois há os salários e privilégios. Mas será verdade? A média salarial dos servidores públicos municipais é de R$ 2.150, os estaduais R$ 4.150 e federais R$ 6.500. Estudo realizado pelo IPE em 2019. Não há altos salários nem privilégios, pelo contrário, os privilegiados estão fora da reforma. Quem sofrerá com o fiscal são os servidores que estão à frente do atendimento da população e a própria população que depende dos serviços essenciais. Ou seja, aquele povinho que a gente falou lá atrás, juiz, procurador, não sei o que, eles estão fora. Que são eles que têm realmente os salários, vamos dizer, mais de R$30 mil, né? Então, vamos lá. Aí, então, o arcabouço fiscal. O que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal é, vamos dizer assim, a pérola, né? A cereja do bolo. Eles criam um arcabouço fiscal dizendo que é para ter responsabilidade fiscal, que é para o governo aprender a gastar, para o governo gastar direito, não sei o quê, aquele negócio todo. Aí criam umas regras aí, sabe? Assim, como é que a gente diz? Pudesse, né, existir uma regra desse tipo que funcionasse. Porque na verdade, não é assim que funciona, é tanto que está aí. Quanto é que está o que foi anunciado, o que eles chamam de déficit? 230 bilhões, né? 230 bilhões de déficit. A gente tem que pegar esse déficit e abrir.
e olhar com quem foi gasto, onde foi gasto, como que foi gasto, Como é que foi, né? foi formado. Com quem, pois é. Por quê? Porque eu só dizer que o governo pode gastar mais do que arrecada, o mundo inteiro hoje, todos os governos estão em déficit. Por quê? Porque o mundo está em recessão. Então, desde 2008, a gente ainda não conseguiu se recuperar. Então, todos os governos estão emitindo dinheiro, todos os governos estão em déficit, estão com taxa de juros baixa, só nós aqui que somos essa ilha, né? Nós somos os donos, na verdade, eles estão tudo errado, e a gente é que está certo. Né? É a gente que está certo. Então, vamos lá. O que é o arcabouço fiscal? É um conjunto de regras fiscais e econômicas que direciona como o governo federal administra as contas públicas. Foi criado com o objetivo de substituir o teto de gastos, a antiga regra fiscal. A motivação, de acordo com o governo Lula, foi entendido que o teto de gastos não permitiu que o país investisse em áreas como estrutura, moradia, educação e saúde. Além disso, houve uma descredibilidade devido às exceções criadas para o pior. Devo dizer para vocês que, infelizmente, maquiaram e estão fazendo a mesma coisa. O teto de gastos era ruim, esse arcabouço fiscal não é muito diferente. A lógica não é muito diferente. Estão querendo acabar com o piso da educação, com o piso da saúde, com não sei o quê. Quer dizer, a nossa Constituição, ela está sendo vilipendiada e a gente não está enxergando que ela está sendo vilipendiada. Então, gente, o arcabouço fiscal é o teto, vamos dizer assim, o arcabouço fiscal é o teto com outro nome. O que era o teto? O governo só pode aumentar os seus gastos, né, no mesmo volume da inflação. Ou seja, mesmo que ele arrecade mais, porque arrecadou mais, por várias razões, ele não vai poder gastar isso que ele arrecadou mais. Para onde é que vai essa arrecadação maior? O pagamento da dívida. Não vai para o SUS, não vai para as escolas, vai para o pagamento da dívida. Esse é o teto. É eu dizer assim, olha, não interessa, você só tem direito a isso. E o que o governo conseguia mais, vai para ele. O arcabouço foi diferente, relativizou, porque agora o teto não é mais uma linha, né? O teto é uma faixa. Aí aumentou um pouquinho, né? Mas a partir daquela faixa superior não pode mais. Essa é uma faixa muito pequena, né? Então, é a mesma lógica. O que realmente é a nova regra fiscal, na verdade, não tem nada de novo, já que o teto para os gastos sociais continua, mas os juros e a amortização da dívida não há limite. Para investimentos sociais, o crescimento real de somente 2,5% ao ano no máximo. E ainda dois tetos, 70% do crescimento real da receita, ao mesmo tempo que terá de atender também as metas do superávit primário. Então, é aquilo que eu disse. Mesmo que aumente muito a arrecadação, só até aquele ponto é que vai poder. O resto é a garantia, né? Quando a gente for falar da Previdência lá na frente, vocês vão ver o que é a DRU, que é a desregulamentação das receitas da União, vocês vão ver como é uma coisa assim revoltante. Mas vamos lá. Então, além disso, o novo arcabouço fiscal ainda insere graves ataques aos servidores, já que as metas não foram atingidas, há diversas punições com a suspensão de concurso, plano de carreira, real e terceiro. Ou seja, na verdade, né, ataques aos servidores e ao serviço público. Não é só a gente, é porque como a gente está aqui falando, né, do nosso âmbito, tá? Então, o novo teto de gastos coloca os servidores públicos uns contra os outros, já que todos os investimentos com a estrutura do Estado e com os serviços prestados à população entram em competição para se encaixar no orçamento dos outros. É tipo assim, cada vez mais, antes era 20%, aí sobrava 80% para a gente distribuir entre saúde, educação, estrutura, aí foi para 30%, sobrava 70% e tal. Agora está em 46%. Quer dizer, cada vez menos sobra para dividir entre aqui. Aí esses aqui começam a se engalfinhar. Se engalfinhar. Farinha pouca, meu peru primeiro. Farinha pouca, meu peru primeiro. É por isso que eu disse que eu fico pensando, eu não sei se eu acho que a gente tem que diminuir o salário dos procuradores e do pessoal do legislativo.
Não, eu acho que... Porque a verdadeira causa não é essa. Se eles não são eficientes, não é só porque eles não querem, porque o sistema também colabora para isso, certo? Então, eu não quero baixar o salário deles para aumentar o meu, não. Se tem orçamento de um lado, falta para o outro. Tudo tem que estar no tempo. Acima de tudo, o orçamento não foi discutido por quem custeia. Não houve diálogo, dessa forma não há como discutir melhorias de políticas públicas sociais sem escutar aqueles que estão na linha de frente, aqueles que realmente... E aí, é uma gravurazinha para explicar o tema, né? Que é o novo arcabouço fiscal, né? A lei complementar 200, né? Ó, juros e mecanismos da dívida continuam sem limite. E tu sabe o que é mais engraçado? Quando a gente for falar da Bolsa Banqueira, vocês vão ver. Investimento em saúde, em educação, é o que a gente chama de política fiscal. Existe uma parte da política do Estado que chama política monetária. Essa política monetária é a Bolsa Banqueira. Ela não tem limite, ela simplesmente, ela tipo assim, é Deus, ninguém questiona, o resto a gente vai adaptar. Aí quem é que vai adaptar a política fiscal? Ninguém entende que a política monetária também é gasto do governo. Acha que gasto do governo é só a política fiscal, mas a política monetária também é gasto do governo e também tinha que estar no teto, tinha que ter limite. Nos outros países existe limite para o endividamento, certo? Então, você tem um teto. Então, o teto é só para esse gasto aqui. Para esses aqui, ó, é sem limite, né? E a ideia equivocada apresentada por Haddad e a sua equipe, né? Que é uma regra incrível. Sua independência e implementação fará reduzir os juros e garantirá a sustentabilidade da dívida pública. Como é que, se eu deixo a bola de neve solta, isso vai ser sustentável? Não tem, né, como isso acontecer. Na realidade, né, os dados oficiais e levantamento do Tribunal de Contas da União comprovam que a dívida tem crescido por causa de mecanismos que geram dívida e que multiplicam por ela mesma, como o Bolsa Banqueiro, as altíssimas taxas de juros e outros. O Banco Central não reduziu os juros. A insustentabilidade da dívida decorre de seus mecanismos e não dos gastos sociais, né? Porque não há como fechar os olhos para o que acontece há anos no Brasil, descaso com o serviço público, com os servidores da população brasileira em geral. Cobrar funcionamentos e reajustes e reposições não é mais nada do que exigir que cumpra a Constituição Federal. Lembremos quem faz serviço público e quem os utiliza, quem sofre as consequências das faltas de recursos e com o abandono dos governos. Lembremos que em cada troca de governo nada se soluciona, as demandas continuam exatamente as mesmas, com ínfimas diferenças. Tudo isso em troca de financiar instituições financeiras, banqueiros e rentistas que enriquecem as custas do sofrimento de uma população cansada sem ser deixada de lado. Não há como continuar inerte como se não houvesse solução. Há solução. Comecemos pela união dos servidores, do fim da Bolsa Banqueira e pela auditoria da dívida pública, tá? Então, esse era o recado que a gente queria passar, né? Aí tem as referências, né, que foram utilizadas. Como eu disse, esse primeiro momento a gente fez um apanhado, tá certo? Para ter a visão do todo. Depois a gente vai pegar cada um desses aspectos e vai estudar cada um deles, como eles acontecem. Aconteceram e acontecem, tá? A gente vai ver o que é o balanço de pagamento, o que é o orçamento do governo, qual a relação que o balanço de pagamentos tem com o orçamento do governo, e que tem a ver com a política fiscal e com a política monetária, e por aí vai. E aí, vamos olhar os mecanismos e as leis que foram sendo instituídas para poder viabilizar esse sistema que só beneficia, né, alguns. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido. Foi ótimo. Vamos chamar mais pessoas, né, para as pessoas virem, para estarem presentes, é importante. Exatamente, o conhecimento é a única coisa que liberta. E é a única coisa